Sejam bem-vindos a mais uma aula! Hoje a gente está cheio de novidade, vai ser uma aula super maneira. Vocês estão preparados? Vão chegando, vão sentando que já vai começar! Como vocês sabem, nós estamos estudando a história de homens e mulheres de fé. Até hoje nós já estudamos Neemias o construtor, a rainha Esther, a paciência de Jó. E todas essas histórias têm em comum o fato de estarem no Antigo Testamento. Vocês sabem o que significa isso? Qual é a diferença do Antigo para o Novo Testamento? O Antigo Testamento conta a história antes da vinda de Cristo. Então a história de Neemias, a história de Jó, a história de Esther e muitas outras que estão lá no Antigo Testamento aconteceram antes de Jesus vir aqui na Terra, nascer bebezinho, crescer, fazer seus milagres, morrer e ressuscitar. O Novo Testamento começa justamente no nascimento de Jesus. Então, essa é a diferença. Antigo Testamento antes de Cristo, Novo Testamento com o nascimento de Jesus e após a vida de Cristo aqui na Terra. Tá bom? Ficou claro? A história de hoje, ela está no Novo Testamento. E ela começa justamente lá no iniciozinho, com o nascimento de Jesus. Foi uma história que aconteceu no mesmo período, no mesmo momento. Vamos aprender mais sobre ela? A história de hoje é sobre um cara muito especial. E ele tinha uma missão muito especial também. Ele tinha que contar para todos que Jesus era o Messias prometido. Essa era a missão dele. O nome dele era João. E ele foi muito conhecido como João o Batista. Vamos aprender? Mas antes, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos pela oportunidade de aprender mais sobre a tua palavra. Nos ajude a entender a mensagem que o Senhor quer nos trazer através da história de João Batista, que possamos aprender e praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Me digam uma coisa, a mamãe de vocês já contou para vocês que vocês mexiam dentro da barriguinha dela? Vocês já colocaram a mão na barriguinha de alguma grávida e sentiu o bebê mexer? A história de hoje começa com duas mamães conversando com seus nenéns na barriguinha e teve essa mexida do neném. Vamos entender o que essa história toda de bebê mexendo tem a ver com João Batista? A história, como eu falei, começa com essas duas mamães conversando. E esses bebês tinham a missão de mudar o mundo. Essa história tá lá na Bíblia, no livro de Lucas. Como eu falei para vocês, Lucas fica no Novo Testamento. Então, no livro de Lucas, capítulo 1, é onde a história vai começar. Isabel e Zacarias eram um casal, eles eram casados. E já tinham, assim, uma idade mais avançada, ou seja, não eram jovens, não eram novinhos, já eram mais velhinhos. E aí, eles nunca tiveram filhos. E um dia, um anjo do Senhor apareceu para Zacarias dizendo que Isabel ficaria grávida. Sabe o que aconteceu? Zacarias achou estranho. Não levou muita fé nisso não acreditou. Por não acreditar muito, sabe o que aconteceu com Zacarias? Ele perdeu a voz, ele não conseguia mais falar. Gente, foi isso mesmo. Foram 9 meses de gestação, porque a Isabel ficou sim grávida, em que Zacarias, não conseguia falar nada. Já pensou que tortura? Nossa, mas foi o que aconteceu por ele ter duvidado de algo que um anjo do Senhor falou para ele. O anjo do Senhor já havia anunciado para Isabel e Zacarias que o filho deles teria uma missão muito importante, que ele seria cheio do Espírito Santo. Um dia Isabel estava lá na sua casa, já bem barriguda, o neném já estava perto de nascer, e ela recebeu a visita de sua prima. Prima, que delícia você veio me ver, que saudade, minha prima, chega aqui, chega mais. Quando a prima viu a Isabel e a Isabel viu a prima, aconteceu uma coisa maravilhosa.
A prima de Isabel foi lá para contar que também estava grávida e que um anjo tinha anunciado a chegada desse bebê. Estava grávida de pouquinho ainda. E sabe o que o anjo falou para ela? Que esse bebê seria o Salvador do mundo. Hã? Vocês entenderam quem é a prima de Isabel? Bebê Salvador do mundo? Só pode ser um. Isso mesmo, Maria, a mamãe de Jesus, era prima da Isabel. E ela foi visitar Isabel para contar que o anjo tinha aparecido para ela também. E aí, quando Maria anunciava a sua gravidez, anunciava tudo que o anjo tinha falado, o bebê da barriga da Isabel se mexeu e remexeu de tanta alegria. João Batista, lá dentro da barriguinha da Isabel, ficou tão contente, já entendeu todo o plano de Deus. Olha que coisa muito legal, que ele se mexeu. E aí a Isabel entendeu tudo. E a Bíblia fala que Isabel contou uma frase para Maria: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. João e Jesus foram muito próximos desde a época da barriguinha. Cada um dentro da barriga da sua mamãe já eram amigos, não é mesmo? E depois de um tempo, João Batista nasceu e finalmente Zacarias voltou a falar. E ele louvou muito a Deus por tudo que Deus fez na vida dele e na vida da Isabel, com aquele bebezinho fofinho. Passado algum tempo, Jesus também nasceu. E aí a festa da família foi completa. João cresceu e ele sabia que ele tinha uma missão muito importante. Então ele saiu pelas ruas falando para as pessoas se arrependerem dos seus pecados e mudarem de vida. Mudem a vida de vocês! Se arrependam de seus pecados! Eis que vem aí o grande Messias! Se arrependam! Se arrependam! O João, ele veio ao mundo para cumprir uma profecia. Sim, lá no Antigo Testamento, os profetas falaram que viria alguém antes de Jesus para preparar o caminho, para anunciar a chegada do Messias. E essa era a grande missão do João. Ele andou pelo deserto e por onde ele andava, ele falava que o Messias estava vindo, que Jesus estava chegando, que ele era o Salvador do mundo. E ele falava para as pessoas se arrependerem de seus pecados. Era a grande missão dele. Enquanto João clamava e abria caminho para o grande Salvador chegar, as pessoas ouviam a palavra e muitas criam, entendiam que precisavam mudar de vida, se arrepender de seus pecados. E sabe o que João fazia? João batizava essas pessoas lá no Rio Jordão, que era o rio que passava ali pelo deserto onde ele pregava. Sim, havia um rio no deserto. E lá, por causa do batismo que João fazia com toda a população que aceitava o Messias que estava chegando como seu Salvador, ele ficou conhecido como João Batista. Vocês achavam que Batista era sobrenome, né? Não, não. Ele era conhecido como João Batista porque era um apelido carinhoso, justamente porque ele batizava as pessoas lá no Rio Jordão. Por causa da vida que João levava, das suas palavras e dos batismos que fazia, muita gente confundia ele com o próprio Jesus, mas ele sempre deixava claro, não, não. Vamos olhar lá em Lucas 3,16, o que ele falava? Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ou seja, ele deixava claro que ele só cumpria o papel dele ali, era com água que ele estava batizando as pessoas. Mas Jesus é quem traria o Espírito Santo para dentro da nossa vida. Ele é o mais poderoso. João não se sentia nem capaz de tirar a sandália do pé de Jesus, de tão humilde que ele era diante de todo o poder do nosso Senhor. O João, ele tinha uma vida muito simples, vivia lá no deserto. As suas roupas eram feitas com pelo de camelo, bem simples. Ele se alimentava, sabe de quê? De mel silvestre e de gafanhotos. Lembram que eu falei que João e Jesus eram bem próximos? Eles eram parentes. Então, teve uma vez que João estava lá no deserto pregando e batizando as pessoas. E aí ele viu de longe Jesus vindo. E Jesus chegou perto e sabe o que Jesus pediu para João? Jesus pediu para João batizá-lo também.
João sabia que Jesus não precisava ser batizado. Ele era o Cordeiro perfeito, sem pecado algum. Por que Jesus queria isso? Mas Jesus insistiu para João batizá-lo. Ele queria que o povo se sentisse próximo dele. Então, João obedeceu e batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. E a Bíblia fala que esse momento foi incrível. A Bíblia fala que o céu se abriu e aquele clarão de luz bonito assim, e desceu uma pomba sobre Jesus. Essa pomba era o Espírito Santo em formato de pomba. E todos puderam ouvir uma voz dizendo: Este é meu filho amado, de quem me comprazo. Uau, que cena linda! Nunca mais deve ter saído da cabeça das pessoas que estavam naquele lugar. Galera, todo mundo que estava lá ouviu a voz do Senhor e presenciou um momento onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos atuaram e todos puderam ver e ouvir. Que maravilhoso! Pois é, pessoal, João Batista, ele saía pelo deserto pregando, falando do amor de Jesus e falando para as pessoas se arrependerem de seus pecados. E Deus ouve a nossa oração. Nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados também, acreditando que o Senhor nos perdoa e assim transforma a nossa vida, nos torna pessoas melhores a cada dia, nos afastando do pecado, nos aproximando mais de Deus. João entendia bem a missão dele e cumpriu. E nós, cumprimos a nossa missão? Você sabe qual é a sua missão? Todo cristão tem a missão de falar do amor de Deus, de pregar o Evangelho e também falar para as pessoas se arrependerem de seus pecados. Essa é a nossa missão, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E aí, preparados para essa missão incrível? Vamos orar agora pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo que o Senhor nos ajude a cumprir a missão que Ele também nos deu. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós somos gratos por tanto amor. Somos gratos porque o Senhor ouve a nossa oração, porque o Senhor perdoa os nossos pecados e nos ajuda a ter uma vida melhor, uma vida mais reta, conforme a sua vontade. Então, ó Pai, pedimos que continue nos ajudando. Nos ajude também dando sabedoria para falar do seu amor, pregar o seu evangelho e assim possamos cumprir a missão que o Senhor nos dá de falar de Jesus a todos ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. A brincadeira de hoje não é bem uma brincadeira, mas é uma missão. Vamos colocar em prática a missão que Jesus nos deu, de pregar o evangelho. Então vocês vão ter, e eu também vou, que escrever bilhetinhos falando do amor de Deus, falando de Jesus, e vamos mandar para os nossos amigos no WhatsApp, vamos mandar pelas redes sociais. Já que a gente não pode estar muito juntinho das pessoas ainda agora, vamos usar a internet para falar do amor de Deus para quem for possível. Peçam a ajuda do papai, da mamãe, do responsável de vocês e vamos falar de Jesus. Vou agora escrever meus primeiros bilhetinhos e vocês vão ver comigo. Vamos lá!